Então vamos lá. Boa noite a todos. Iniciamos aí a gravação da webconferência 6. Novamente me apresentando, meu nome é Cleito, sou tutor à distância da disciplina. Estarei conduzindo a webconferência de hoje. Então vamos lá. Na última semana, vocês viram as estruturas de repetição baseadas em contador. E aí hoje a gente vai ver sobre essas estruturas baseadas em testes, ok? Então, de certa forma, a essência de funcionamento dessas estruturas é semelhante. O objetivo é que você repita a execução de um trecho de código sem ter que reescrever esse código X vezes, certo? A diferença é em como essa repetição é executada, certo? Então, a gente vai ver alguns exemplos aí bem interessantes. Então, as duas condições que nós temos aqui, na verdade, baseada em testes, são as estruturas enquanto e a estrutura repita, certo? De forma bem resumida, primeira estrutura aqui, o enquanto, ele faz um teste no início, digamos assim, do loop. Tá? Então, dentro de uma estrutura de repetição, pode ser chamado também de loop. E cada repetição que nós temos, nós chamamos de iteração. Então, antes dele iniciar o loop, ele vai testar uma determinada condição. Se essa condição for verdadeira, esse trecho de código que está dentro da estrutura aqui será repetido até que a condição, então ele repete e volta para a linha 5. E aí vai testar novamente essa condição. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai repetir o código. A partir do momento que essa condição for falsa, ele encerra a execução dessa estrutura de repetição. Nesse caso aqui, ele encerra a execução do algoritmo, mas caso eu tivesse mais código abaixo, daria continuidade à execução do código normalmente. A estrutura repita funciona de forma bem semelhante. A diferença é que a condição ela é verificada após a primeira iteração. Isso quer dizer o quê? Que seja qual for o resultado dessa condição, pelo menos uma vez esse trecho de código vai ser repetido. Por quê? Ele só vai testar a condição no final. E caso essa condição aqui for falsa, aqui tem digamos assim, uma inversão de situações. Então, por exemplo, quando essa condição aqui for falsa, então ela vai encerrar. Perdão, quando ela for verdadeira aqui, por exemplo, quando o i for igual a 11, ele vai encerrar a execução. Então, a diferença basicamente aqui é em que momento essas condições são testadas. E a gente pode ver algumas considerações sobre os operadores lógicos, operadores relacionais, perdão. Na estrutura enquanto, eu tenho aqui i menor ou igual a 10. E aqui no repeat eu tenho i igual a 11. Ou poderia ter colocado i maior que 11, maior que 10, por exemplo. Poderia ser feito. Mas observe que os operadores são diferentes, porque até que chegue a esse valor, ele vai repetir, certo? Então, tem uma diferençazinha básica aqui com relação a isso. Então, basicamente, essa é a diferença aqui. Então, um faz o teste condicional no início da execução e o repita faz a execução no final da primeira iteração. Ok? Ronaldo, vou debater alguma coisa. O Ronaldo está perguntando aqui, acho que os exercícios da atividade 2 estão exigindo muito mais do que o conteúdo que estudamos. Depois você me lembra no final para a gente dar uma pincelada aí sobre essas atividades aí, tá? Vou dar uns macetes aí, pelo menos de duas perguntas aí para vocês, ok? Beleza. Então cada iteração de um laço está associada a um teste. Então, esses testes aqui são explícitos como expressões booleanas. Então, aqui nós temos toda a explicação, que o enquanto faz o teste na entrada. Então, antes de cada iteração, a gente faz esse teste. O Leandro, perguntando aqui, falou sobre a diferença entre o para, enquanto e o repita.
Já falei um pouco sobre o enquanto e o repita. E aí a gente tem um exercício que dá para fazer ele usando o para, o enquanto e o repita. E aí eu vou abordar talvez de forma mais prática essas diferenças, tá, Leandro? Mas de início, já para efeito de ilustração, o para ele é utilizado, a condição, digamos assim, dessa repetição é baseada num contador. Então tem uma variável que vai armazenar, vai incrementando em determinado valor e até que chegue em determinado um valor máximo, ela encerra a execução. Então ela é controlada por um contador. Enquanto que o enquanto e o repita, eles são controlados por um teste condicional. Tá? Então a gente vai ver na construção aí que antes dele, no caso do enquanto, antes dele repetir o código, entrar dentro da estrutura de repetição, ele faz um teste. Se esse teste for verdadeiro, ele vai executar o bloco de está dentro da repetição. E o repita funciona basicamente da mesma forma, a diferença é que esse teste condicional é feito no final de cada iteração. Tá? Então, enquanto repete o código no início da iteração, no início do loop, e o repita no final, tá? Basicamente essa é a diferença aí entre o enquanto e o repita, que trabalham com condições, enquanto o para trabalha com contador. Então aqui nós temos alguns exemplos de alguns algoritmos. Aqui é legal, essa questão aqui é bem interessante, digamos, dar um destaque para essa observação aqui. A linha 7 do algoritmo, então aqui tem I recebe I mais 1. O que isso faz? Alguém aí poderia me dizer aí? Vamos deixar o negócio um pouco mais interativo aí. Qual que é a função da linha 7? Vamos lá, pessoal. Olha só. Aqui embaixo está em vermelho, sem ela, o laço entre um loop infinito. O que isso quer dizer? Toda condição de repetição, ela tem que ter uma condição de parada. Se ela não tem uma condição de parada, chamamos isso de loop infinito. Então, aquele trecho de código vai ficar... Perdão, Edson, deixa eu ver se eu consigo... Não sei se facilitou aí para vocês visualização. Então, o que acontece? Quando você tem um loop infinito, aquele bloco de código fica executando repetidas vezes aí sem parada, infinitamente. Então, você tem que ter alguma condição. O que essa linha 7 faz? Para a gente conseguir ter uma ideia, a gente tem que olhar a linha 5, que é a entrada, a criação da nossa estrutura de repetição. Então, enquanto I for menor ou igual a 10, faça. Então, isso quer dizer o quê? Enquanto o I for menor ou igual a 10, ele vai repetir o bloco de código que está nas linhas 6 e 7. Ok. Se eu não tivesse a minha linha 7, como que esse valor de I iria ser incrementado ou iria atualizar a cada iteração? Então, a linha 7, o que ela faz? Ela pega o valor de I atual e acrescenta 1. Então, na primeira iteração, I vai valer 1, na segunda iteração, I 2, na segunda 3, na segunda 4, 5, até que o I passe a valer 10. 10 é menor ou igual a 10? Sim, verdadeiro. Então, repete o código pela última vez. Na iteração seguinte, o I vai passar a valer 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Então, o resultado desse teste condicional é falso. Isso significa o quê? Que ele encerra a execução da estrutura de repetição. Ok? Então, isso é até interessante. Leandro, ainda não. Leandro perguntou se o I vale 1, não deveria começar com 2, já que está somando. Não, porque a gente tem que analisar aqui que dentro da estrutura tem uma execução aqui chamada de top-down, então de cima para baixo.
Então, o valor de i só é atualizado na última linha da repetição, tá? Aí, quando eu chegar aqui na linha 7, ele vai pegar o valor de i, que é 1, mais 1, e vai atualizar o valor de i. Então, o i vai passar a valer 2. Só que na próxima repetição, aí ele vai comparar. 2 é menor ou igual a 10? Então, sempre o valor de i atualizado vai ser comparado na próxima iteração. Isso é uma observação interessante. A atualização da variável que atua como contador do seu algoritmo, ela tem que ser a última linha da estrutura de repetição, porque senão você tem esse tipo de problema. Se você atualiza o i antes do bloco, se você utilizar o valor de i para alguma operação, que a gente vai ver alguns exemplos aqui, você pode ter um valor distorcido, tá? Então, no final da iteração que ele vai atualizar o valor de i, ok? Inclusive, a gente tem esse exemplo aqui mesmo, ó, ele fica escrevendo na tela o valor de i, então você consegue ver como o i vai sendo incrementado. Aí, volto naquela pergunta que me fizeram sobre diferença do para, do enquanto e o repita. O para, ele já incrementa essa variável contador aqui automaticamente. Então, eu não preciso dessa linha aqui incrementando meu contador em 1 a cada iteração, tá? Então, automaticamente o para já faz isso. Então, ele vai incrementando o contador. Agora, no enquanto e no repita, se você for utilizar o contador para contar algum valor, você precisa incrementar ele manualmente, ok? Beleza. Então, quando aqui a condição avaliada resulta em falso, então, nesse exemplo aqui, então, o i inicia com o valor 11. Na primeira verificação, 11 é menor ou igual a 10? Não, 11 é maior que 10. Então, o resultado dessa condição é falso. Então, ele nem executa a estrutura de repetição, ok? Aqui a gente tem alguns exemplos aqui que a gente já fizemos aqui. Eu vou deixar esses exemplos aqui para a gente debater no final, ok? E a estrutura repita. Então, basicamente, de certa forma, mesmo o funcionamento do enquanto, a diferença é que a linha 8 aqui, que é o teste condicional, que verifica se o bloco de código vai ser repetido ou não. E aí a gente tem aqui uma observação bem interessante. O bloco é executado pelo menos uma vez, independente da expressão booleana. Por quê? A execução vem de cima para baixo. Então, ele vai executar até a linha 7 e só na linha 8 que ele vai verificar a condição. Então, vamos supor que, sei lá, i valesse 12, por exemplo. Ele iria imprimir aqui o valor de i, e aí, a hora que ele chegasse aqui embaixo, ele ia verificar que o valor de i era maior que 11, tá? Então, aí ele ia encerrar a execução desse bloco de código, tá? Então, é importante destacar que o enquanto faz o teste condicional no início do laço e o repita faz esse teste condicional no final do laço. Então, no repita, pelo menos uma vez o bloco de código vai ser executado, mesmo que a condição seja verdadeira ou falsa, seja qual for o resultado desse teste condicional aí, ok? O que mais? Então, novamente aqui na linha 7, a gente vê essa linha 7 aqui onde o contador é incrementado em uma unidade. Então, se você não incrementa esse contador aqui, a estrutura repita e a estrutura enquanto, elas não incrementam o contador automático. Então, se eu não tivesse a linha 7, o meu i em todas as iterações aqui ia valer 1. Esse bloco aqui ia ficar sendo executado de forma infinita, porque o meu contador nunca ia chegar a um valor maior do que 10 para poder encerrar essa execução, ok? Então, aqui tem a diferença aqui, né? Então, com relação ao teste aqui. Então, aqui verifica, por exemplo, se o i for maior que 10, então, retornando um verdadeiro aqui, ele encerra a execução. Você consegue também trabalhar com interrupção de laços, usando o termo interrompa, tá? Em outras linguagens de programação, utiliza-se o termo break, tá? Ele interrompe
o laço de repetição. Tá? É importante dizer que ele não interrompe a execução do algoritmo. Caso ele só vai interromper a execução de um algoritmo caso o termo interrompe esteja fora de um laço de repetição, de uma estrutura de decisão, algo do tipo. A gente vai usar um exemplo do interrompa dentro da estrutura caso e que está dentro de um enquanto, ou de um repita, a gente vai ver que ele apenas interrompe aquele laço de repetição, tá? Ele não para a execução do algoritmo. Então, bom, basicamente é isso daí da teoria, tá? Não saiam ainda aí. Vamos lá. É interessante vocês darem uma olhada no... essa parte do slide aqui foi baseada no livro, tá? Então, a partir da página 56 a 61, vocês conseguem ver toda essa teoria de forma mais detalhada. Então, é interessante para vocês tirarem dúvidas aí a respeito disso, tá? Eu já vou fazer um parênteses aqui sobre a atividade 2. Até mandei para o pessoal hoje, tá? Bom, deixa eu só confirmar aqui. Aí, eu acho que tá mais para cima. Aqui, ó. Bom, atividades 1 e 2 da lista avaliativa 2. Então, olha só. Aqui, página 49 e 50, nós temos um exercício bem semelhante ao que está sendo solicitado na pergunta 1 da atividade avaliativa 2. E na página 50, finalzinho da 50 e começo da 51, a gente tem uma solução bem semelhante também ao exercício 2, tá? Então, fica aí uma dica aí para quem está desenvolvendo a atividade. Vocês podem basear-se aí nesses algoritmos aí para vocês desenvolverem os de vocês, ok? Vou deixar os lembretes aqui das tarefas para depois. Então, vamos lá. Isso aqui é uma breve apresentação de alguns exercícios que o professor havia sugerido para a gente trabalhar hoje. Aí eu coloquei aqui no slide, eu vou fazer o seguinte, depois eu vou tirar um print do código e vou colocar entre esses slides aqui, vou enviar para o professor para ele disponibilizar no Ava, tá, o código que a gente fizer aqui. E aí para vocês treinarem em casa aí depois, ok? Então vamos lá. Então aqui nós temos o primeiro exemplo, então para fazer um algoritmo que calcule e imprima a soma dos inteiros de 1 a 10, utilizando as estruturas enquanto faça ou enquanto repito, para fazer um laço com as instruções de cálculo e incremento. O laço deve terminar quando o valor de x se tornar 11, beleza? Então vamos no nosso querido Visual aqui, ok? Então, vou retirar esses comentáriozinhos aqui. Fazer aqui exercício 1. Então, o que a gente vai precisar? Isso é interessante a gente começar a analisar, né? Então vou ter que calcular e imprimir a soma dos inteiros de 1 a 10. Quando eu estou utilizando o enquanto e o repita, é interessante a gente analisar que eu vou precisar de uma variável, um contador, tá? Então, eu vou precisar declarar uma variável a mais aí. Então, aqui na nossa seção de variáveis, eu posso declarar uma variável soma. Eu vou declarar a variável contador, geralmente utiliza-se I, J, mas fica a critério de vocês aí, ok? Como a própria atividade fala sobre números inteiros, então eu posso declarar ambas aí como inteiro. Eu vou iniciar aqui o meu valor de I com o valor 1. Por quê? A minha atividade aqui fala para me somar os números inteiros de 1 a 10. Se eu não inicializar ela com um determinado valor, ela automaticamente inicia-se com o valor 0, tá? Então, acaba tendo uma repetição a mais aí desnecessária que não atende ao objetivo.
Então, utilizando a estrutura enquanto, então declaro aqui enquanto, qual que é o meu teste, qual que é a minha condição de repetição desse determinado bloco. Então, a minha atividade aqui, ela diz que isso daqui vai ser, o código precisa ser repetido quando o valor de x se tornar 11. Inclusive, poderia usar meu contador como x, mas posso manter como contador, certo? Então, enquanto o meu contador for menor ou igual a 10, tá? Faça. Isso é interessante a gente observar essa questão dos operadores relacionais, tá? Porque se eu colocasse apenas menor, quando o meu contador tivesse o valor 10, e aí ele fosse verificar que 10 é menor que 10, não, 10 é igual a 10. Então ele retornaria falso, então ele não executaria quando fosse 10. Então eu preciso manter o menor ou igual, tá? Uma dica que eu deixo para vocês aí é vocês já acostumarem principalmente essas estruturas que precisam ser fechadas. Então, o macete que eu deixo para vocês é, quando vocês criarem aqui o início lá do enquanto, vocês já encerrarem aqui para que vocês não esqueçam. Depois vocês podem ter algum erro aí, porque esqueceu de colocar um fim enquanto, ok? Então, a minha variável soma, ela vai receber a minha soma mais o valor do meu contador, tá? Eu vou construir a estrutura aqui, aí eu volto aqui para a gente explicar dois tópicos interessantes aqui, que são os acumuladores e os contadores, ok? Vou usar aqui um escrival aqui para a gente só mostrar aqui na tela o valor de I atual e depois a gente vai colocar aqui o valor da soma em cada interação. Para a gente conseguir ver que esses valores vão sendo atualizados aí, ok? Vou deixar aqui um espacinho aqui só para a gente conseguir se separar aqui. E aqui, última linha do meu laço de repetição, preciso incrementar o meu contador. Então, o contador recebe o contador mais um. Bom, vamos lá. Conforme já foi debatido aí nas semanas anteriores, é muito interessante a gente assimilar dois conceitos aí que são os contadores e os acumuladores, tá? O contador, o próprio nome diz aí, ele vai fazer alguma contagem de determinados números. O acumulador, ele vai acumulando valores. Então, uma variável, ela não consegue armazenar dois valores. Então, eu posso reutilizar a variável dentro do meu código? Posso, desde que eu tenha ciência de que o valor dela pode ser alterado, certo? Então, um exemplo aqui, a minha variável soma é um acumulador e a minha variável contador, ou poderia ser i, poderia ser x, é um contador. O que a soma faz? Então, na primeira interação aqui, quando eu inicio essa execução, a variável soma tem o valor zero, porque eu criei ela, mas não atribuí nenhum valor. Então, a variável soma recebe soma mais contador. O soma é zero, o contador é 1. Então, nessa primeira interação, a variável soma recebe o valor 1. Beleza, chego aqui embaixo, o contador vai receber o valor atual do contador mais 1. O contador agora está valendo 1, mais 1 passa a valer 2. Aí ele vai retornar na linha 11 e vai verificar essa condição novamente. 2 é menor ou igual a 10? Sim, verdadeiro. Tá, vamos lá. Leandro perguntou como o contador é 1 se não está atribuído. Perdão, Leandro. Aqui, ó, linha 10. Declarei, perdão. Tinha um erro de execução aqui, contador. Então, na linha 10, eu atribuo o valor 1 ao contador, tá?
Se eu não atribuísse, meu contador iniciaria em 0, tá? Então, você vai conseguir verificar isso daí já, certo? Então, sempre em cada execução, na próxima aqui, a minha variável soma tinha o valor de 1. Beleza. Então, soma recebe. Soma, que é 1, mais o contador. O contador está valendo, está com o valor 2. 2 mais 1, 3, certo? Então, é sempre interessante quando você reutiliza a variável, você tem que ter a ciência de que em cada lugar que você faz uma nova atribuição de valor a essa variável, ela vai ter um novo valor, porque ela não armazena valores antigos. Então, ela armazena um valor até que sofra alguma alteração. Então, vamos supor, primeira variável soma tinha o valor 1. Aí, na segunda iteração, eu mandei atualizar o valor da variável soma. Ela pega esse 1, joga fora e armazena o novo valor. E assim, em cada execução, tá? A gente testar aqui o nosso código, opa, a gente tem um errinho aqui na variável i. A gente trocou aqui para contador, perdão. Opa. Beleza? A gente viu que executou aqui. Só maximizei aqui para a gente visualizar melhor. Então, na interação número 1 quer dizer que o contador valia 1. Primeira interação. Variável soma, soma igual a 1. Na interação número 2, contador valendo 2, soma igual a 3. Por quê? O contador agora vale 2 e a soma na execução anterior valia 1. Então, 2 mais 1, 3. Na interação número 3, contador vale 3 e ele pega o valor anterior de soma, 3. Então, 3 mais 3, 6. E assim ele vai somando o valor do que já estava na soma com o valor atual do contador. E aí chega até na 10ª iteração, onde a soma é igual a 55 e encerra aqui, porque se eu, na próxima interação, o contador passa a valer 11, certo? Então, ele vale 11, quando ele volta aqui na linha 11 e verifica 11 é menor ou igual a 10? Não, é falso. Então, ele não executa esse bloco de código, ok? Funciona aí basicamente dessa maneira, ok? Deixa eu só, vou mostrar aqui para a gente conseguir visualizar. Depois eu vou deixar disponível aí no slide esses códigos aí, mas só para a gente conseguir ver que esse mesmo exemplo aqui eu conseguiria fazer com a estrutura para, ok? Vou passar aqui a estrutura para, eu repito, aí a gente para tirar algumas dúvidas aí, ok? Caso tiverem aí, podem me interrompendo aí no meio do caminho sem problema nenhum. Poxa, não precisava nem ter abrido novo, mas tudo bem. Então, aqui eu vou manter uma variável i, uma variável resultado, tipo inteiro. Vou iniciar o meu i com o valor 1. E vou usar a estrutura para. Vocês já viram na aula passada aí. Então, para i de 1 até 10, faz basicamente a mesma estrutura das condições anteriores. Então, aqui resultado vai receber o resultado mais o meu contador. Vou colocar aqui o número da interação. Isso aqui, de repente, é um macete para vocês utilizarem aí depois, para vocês conseguirem acompanhando o valor que está sendo incrementado no contador de vocês, tá? Soma aqui. Opa, um fim para aqui, olha só. Esquecemos aí de já fechar a estrutura quando foi aberto. Beleza? Então, a gente tem o mesmo resultado aí. Então, cada iteração, ele soma o valor do contador com o valor antigo da soma e vai atualizando a variável aí desta forma, ok? Então, basicamente, essa é a ideia aí. Deixa eu só... Então, aqui a gente consegue ver... olha só que legal. Bem observado. Aqui, eu não
inserir a linha de incremento do meu contador. Porque a própria variável i, deixa eu só executar aqui de novo. Olha só, eu não tenho aqui uma linha que i recebe i mais 1. Porque a própria estrutura para cada iteração aqui, ela incrementa esse contador. Então, ele vai incrementando até que o i passe a valer 11, e aí essa condição é falsa, ele não executa a repetição, tá? Então, aqui a gente consegue ver, ó, que é o valor de i. 2, 3, 4 e assim por diante. E olha que a gente não declarou nenhuma linha de incremento desse contador. Então, por isso que a estrutura para, ela é baseada num contador por conta disso. Então, ela não necessita de ter uma variável aqui, uma linha que você faça esse incremento do contador. E aí vocês podem ver no livro que esse passo aqui que o contador dá de 1 em 1, você pode aumentar para 2 em 2, 3 em 3. Você pode fazer uma repetição, ele caminhando de forma crescente ou decrescente. Por exemplo, pode começar em 20 e terminar em 0. Então, vocês podem olhar depois o livro aí, vocês vão ver vários exemplos bem interessantes. Ok? Vou usar a mesma ideia aí para a gente colocar o repita, tá? Então, reutilizando o mesmo código, podia ter feito da outra vez. Então, a gente vai colocar aqui o repita, mesmo bloco de código. O que vai mudar é que o repita vai verificar uma condição de parada ao final. Qual vai ser essa condição? I igual a 11. Então, quando o i for igual a 11, ele vai finalizar a execução. Ok? Tranquilo? Então, vamos verificar aí. Olha só o que está acontecendo. Inserido aqui de propósito para vocês verificarem o que é um laço infinito. É isso daí, ó. Por que está acontecendo desse jeito? A estrutura repita, ela não incrementa um contador automático. Então, cadê a linha que a gente viu lá no exemplo? Cadê a linha que fazia o incremento do contador? Então, eu preciso declarar ela aqui. Beleza? Peraí, deixa eu só finalizar aqui. Então, vamos lá. Então, eu preciso ter uma linha aqui que faça o incremento do meu contador, senão eu entro num laço de repetição infinito, ok? Então, executando aí com repita, então 10 interações, mesmo resultado final, ok? Então, basicamente, essa é a diferença entre essas três estruturas, tá? Então, enquanto vai testar uma condição aqui no início, o repita testa uma condição aqui no final, ok? Alguma dúvida aí com relação a esse primeiro exemplo? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem um algoritmo que calcula a média de salário de uma empresa, pedindo ao usuário o nome dos funcionários e os salários, e devolvendo ao final a média, o salário mais alto e o salário mais baixo. E quando for digitado um nome que seja igual a fim, ele encerra essa leitura, ok? Então, esse é outro exemplo bem legal aí para a gente conseguir fazer aí, ok? Então, vamos colocar aqui exercício 2. Vou deixar esses comentários aí, beleza. Então, eu vou solicitar aí do usuário o salário. Ao final, eu vou ter que fazer uma média dos salários. Qual que é o maior salário? Menor salário. Vou criar uma variável aqui para armazenar a soma para facilitar o nosso cálculo final. Tá? Isso é interessante, a gente sempre, já de início, vim analisando aqui o que o algoritmo solicita. E aí a gente vai declarando as variáveis. Então, quando eu tenho variáveis do mesmo tipo, posso colocar todas em uma linha só, ok? Eu posso colocar aqui uma variável nome, que vai receber o nome do funcionário,
Bom, vou deixar só com o nome por enquanto, depois a gente pode fazer alguns ajustes aí, do tipo caractere, obviamente, e uma variável i do tipo inteiro, certo? Então, tem aqui que eu declarei 3 linhas de variáveis, em cada linha um determinado tipo de variável, ok? Vou iniciar aqui nessa situação, vou iniciar o meu i igual a 0, por exemplo. Beleza. Então aqui eu vou fazer primeiro com o enquanto, aí depois a gente adapta para o repita, tá? Aqui a gente já começa a observar, né, que como eu preciso fazer um teste condicional, eu já não consigo utilizar o para, tá? Então, quando você precisa fazer algum teste aí, você vai verificar que você deve utilizar o enquanto ou o repita, certo? Aí, de acordo com o que você precisa fazer, você utiliza um ou outro, ok? Então, vamos lá. Então, então, qual que é a condição de parada nossa aqui? Quando o nome for igual a fim, certo? Então, quando o nome, então, perdão, o nome for diferente, tá? Leandro, sobre o que usar. Quando você precisa fazer um teste condicional, igual nesse caso aqui, e tem uma condição de parada que não é número. Então, por exemplo, você vai repetir um código seja até 10, até 20. Você pode usar qualquer um dos três. É o para. Agora, por exemplo, nesse caso aqui que eu quero verificar quando o nome digitado for fim, para ele parar a repetição, então aí eu devo utilizar ou o enquanto ou o repita, tá? Nesse tipo de situação, o para não se aplica, tá? Aí você tem que verificar, por exemplo, ó, a vantagem do enquanto é que ele vai verificar essa condição no início do loop, no início do laço, enquanto que o repita ele vai verificar apenas no final. Então, de qualquer forma, a primeira iteração vai ser executada. Então, talvez o enquanto, eu acho que talvez seja mais, digamos assim, aplicável à grande maioria dos exemplos, tá? Óbvio que aí você pode analisar, se caso eventualmente você ache melhor o repita. A gente mostra aqui todas essas estruturas, que vocês saibam diferenciar uma da outra e aí analisar eventuais vantagens ou desvantagens, ok? Então vamos lá. Então, enquanto o nome for diferente da palavra fim, observe que como o fim é uma string ou caractere, então aqui eu preciso colocar ela entre aspas duplas, tá? Representando um texto. Então, enquanto o nome for diferente de fim, então faça. Eu vou fechar o enquanto aqui antes que eu esqueça novamente. Então vamos lá. Então, primeiro aqui eu vou solicitar informe o nome do funcionário. Até deixa de repente uma dica aí para vocês. Eu poderia colocar aqui apenas leia nome? Poderia. Não acho interessante, tá? A gente já inicia o desenvolvimento de algoritmos aí pensando em desenvolvimento de software. Então, o software tem que ser o mais intuitivo possível para o usuário. Então, se não aparece nenhuma mensagem pedindo o que tem que fazer ali, acaba dificultando o uso, tá? Então, é interessante utilizar uma mensagenzinha ali com escreva antes, para que o usuário esteja ciente dos passos aí que ele precisa executar. Informa o salário. Tá tranquilo essa questão aqui de escreva, leia para todo mundo, né? Todo mundo capta aí que o escreva é para exibir a mensagem na tela e o leia é para armazenar o valor digitado em uma variável, certo? Beleza. Até aqui tá tranquilo. Então, o que a gente já vinha fazendo. É, a lógica a gente com o passar do tempo, você acaba tendo mais prática, mas você começa a testar. Isso é um ponto importante, inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui sobre as atividades. É importante a gente testar o algoritmo. Então, não adianta eu construir
e mandei para avaliação. Tem que testar, tem que comparar esses resultados, de repente usa uma calculadora ali, usa uns valores pequenos, joga um em tudo, por exemplo, e testa isso, vê se está funcionando, porque como que eu vou descobrir se minha lógica está certa? Testando. Se o resultado que seu algoritmo deu de saída não é o mesmo que você calculou usando a calculadora, tem alguma coisa errada aí. Então, você tem que voltar e rever algumas situações aí. Ok? Eu vou usar a variável soma aqui como um acumulador. O que, que ela vai fazer? Ela vai receber a soma mais o salário. Então, ela vai acumulando, vai somando aqui todos os salários e vão ficar armazenados na variável soma, para depois eu fazer a média. Então, lembrando, a média você soma todos os valores e divide pelo número de elementos, fazendo a média aritmética. Então, a gente vai usar ela para isso daí, tá? Agora aqui já vou usar, então estou usando a estrutura de repetição enquanto, e dentro do enquanto eu vou utilizar uma estrutura de condição C. Por quê? Eu preciso pegar qual que é o maior e qual que é o menor salário. Como que eu vou fazer isso? Usando uma estrutura de condição. Então, eu vou colocar aqui C, o meu salário. Então, o salário que eu digitei aqui agora for maior do que o maior salário, certo? Então, o meu maior salário recebe salário. Eu posso encerrar aqui. Isso quer dizer, se o salário que eu digitei agora for maior do que o maior salário que já está armazenado naquela variável, então quer dizer que eu digitei um salário agora que ele é maior do que o que eu tinha como maior salário. Então, eu vou atualizar essa variável. Então, na linha 23 aqui, o maior salário vai receber o que eu digitei de salário. Eu não posso usar aqui nesse caso o senão, porque eu posso ter um salário intermediário, tá? Vou construir a outra condição aqui e a gente vai ver isso de forma mais clara. Se menor salário for igual a zero, ou para que a gente já começa a ver um operador relacional, ou salário é menor que o menor salário, então, só um minuto que a gente já vem debatendo aí. Meu menor salário recebe o salário em si. O que eu fiz aqui? Se o menor salário for igual a zero, ou o salário digitado for menor do que o que eu tenho armazenado na variável menor salário, isso significa o quê? Que eu digitei um salário menor do que o que eu tinha anteriormente como menor salário. Então, eu vou atualizar a variável menor salário, então ela vai receber a variável salário. Por que que aqui eu uso duas condições, certo? E aqui eu não utilizo, só utilizo uma. Inclusive, fiquei batendo cabeça nisso hoje, montando o meu algoritmo. Por quê? Quando você declara uma variável e não atribui nenhum valor nela inicial, o valor inicial de uma variável é zero. Então, se eu colocar apenas essa condição aqui, ela só vai atualizar o meu menor salário se eu digitar um salário menor que zero, ou seja, um número negativo. Então, posso digitar um salário 10. 10 não é menor que zero. Então, aqui já faço a verificação, porque inicialmente a variável menor salário, na primeira interação, ela vai estar valendo 1, 0, perdão. Está valendo 0. Então, se eu não colocar essa condição aqui, essa primeira, se for igual a 0, ele não vai atualizar. E aí eu utilizo o operador OU, que aí vocês já viram em tabela verdade lá, que se pelo menos, usando o operador OU, se pelo menos uma das condições for verdadeira, ele vai executar o que está dentro do laço condicional, ok? Se eu utilizasse o E aqui, operador AND, as duas teriam que ser verdadeiras. E aí isso não iria ocorrer, porque na segunda iteração, a variável menor salário, ela já vai ter um valor, e não vai ser zero, tá? Se eu colocar um E aqui, ele nunca vai executar isso daqui a partir da segunda iteração, tá? Então, por isso eu utilizo o operador OU, para que, se caso um dos dois for verdadeiro, ele vai executar. Vamos supor que eu tenha lá um salário, sei lá, meu menor salário seja 100.
e eu digitei 200. Ele vai verificar, o menor salário é igual a zero? Não, falso. O salário é menor, então o salário 200 é menor que 100? Não, é falso também. Então ele nem executa isso daqui. Porque essa linha 26 é apenas para pegar, opa, digitei um salário menor do que o que eu tinha como menor salário. Então ele vai lá e atualiza esse salário aí, ok? Depois disso, então vou incrementar aqui o meu contador, ok? Aqui a gente vai verificar uma situação interessante. Observem que a condição de parada aqui não é um contador, é a palavra fim, tá? Por que que eu estou utilizando o contador? Para mim contar o número de funcionários que vão ter os salários cadastrados aqui, para depois eu conseguir fazer o cálculo da média, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, colocar uma mensagem caso o usuário deseje encerrar a execução. Então, para encerrar, digite fim. Note que eu coloquei fim entre aspas simples, ok? Ou pressione qualquer tecla. E aí ele vai ler aqui. Posso utilizar o mesmo variável nome, certo? Porque aqui, quando ele voltar a repetir o código, ele vai sobrescrever o valor aqui novamente. Então, não há problema nenhum, ok? Depois, fora do meu laço de repetição, eu vou fazer a minha média. Então, por quê? Quando eu entrar nessa linha 32, quer dizer que não estou mais repetindo aquele código. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Minha média vai receber a soma, que é um acumulador, que veio acumulando todos os salários recebidos, foi somando, dividido pela variável i, que é o número de funcionários. Então, para cada iteração aqui, cada valor de i, eu cadastrei um funcionário e um salário. Então, ele vai contando o número de funcionários que tiveram salários cadastrados, para poder fazer essa média aritmética, ok? Então, aqui eu vou colocar, posso colocar de forma bem detalhada aqui, todas as variáveis para a gente conseguir visualizar bem legal aqui. Então, somatório dos salários, vou colocar aqui soma. Número de funcionários, vou mandar ele exibir qual que é o número, o valor de I ao final de todas as execuções. Vou colocar aqui, imprimir qual que é a média dos salários. Próximo aqui. Vou mandar imprimir qual que é o salário mais alto. E qual que é o salário mais baixo. Vamos ver se esse negócio está funcionando. Então, vou colocar um nome qualquer aqui, funcionário recebe R$5.000. E aí ele exibe aqui, ó, se eu quero encerrar a execução do meu algoritmo, eu digito fim, ou pressiono qualquer tecla. Vou pressionar qualquer tecla aqui. Funcionário B recebe R$900. E o funcionário C? Vou colocar funcionário fim, por exemplo. Vou colocar o funcionário C, recebe R$100. E aqui eu vou digitar fim. Então, olha só, somatório dos salários. Então, o primeiro funcionário recebe 5.000, o segundo 900 e o terceiro 100. Somatório, R$6.000. São 3 funcionários. A média, 6.000 dividido por 3, 2.000. O maior salário, 5.000. E o menor salário, 100. Tá? Então, a partir do momento que eu coloquei aqui, que eu digitei fim, o que acontece? Vou só diminuir a tela aqui. Então, vamos supor, eu digitei aqui fim, essa linha 29. Armazenou na variável nome, fim. Beleza. Quando ele vai voltar para o início, então, observe que quando ele chega na última linha da repetição, ele volta para o início e testa a condição de novo. A variável nome,
É diferente de fim? O conteúdo da variável nome é diferente de fim? Não. O conteúdo da variável nome é igual, tá? Então, quando o nome aqui, do conteúdo da variável nome for fim, então ele vai finalizar essa execução, tá? Então, enquanto ele for diferente de fim, ele vai continuar executando isso daqui. Por isso que eu podia digitar qualquer outra coisa e ele continuava repetindo o meu código, ok? Talvez essa não seja a melhor estrutura de parada, mas inicialmente, para vocês pegarem a ideia aí, é basicamente isso, tá? Depois a gente pode utilizar algumas estruturas mais elaboradas, ok? Beleza, isso aqui bem tranquilo, então usando o enquanto, vamos supor que eu quisesse usar o repita, tá? Então, o repita é bem tranquilo. O que eu faria? Trocaria essa primeira linha aqui para repita, e aqui na linha 31, onde está fim enquanto, eu mudaria a condição de parada. A condição de parada seria até nome igual a fim. Notem que quando vocês forem verificar se uma variável ela é igual a um texto, ela tem que estar entre aspas simples esse texto, tá? Se eu fosse comparar nome com número, perdão, uma variável com número, não preciso colocar entre aspas, mas quando eu estou comparando com texto, eu preciso colocar entre aspas, senão o compilador vai entender como um comando, ok? E basicamente é a mesma ideia aí. Então, recebe 5.000, vou continuar. O funcionário B, R$ 900. E o funcionário C vai receber R$ 100. E agora eu vou digitar fim. Olha só que legal. O repito, ele vai verificar no final. Então, digitei fim, ele já vai verificar até. Então, ele repete todo o bloco de código até que a variável nome tenha um conteúdo igual a fim. Digitei fim, ele encerra. E a gente pode observar os mesmos valores aí, como saída do algoritmo. Esse fica um macete legal, porque olha só, eu coloquei valores que eu sabia qual seria o somatório, sabia qual seria a média, poderia ter usado uma calculadora aqui, e aí eu estou comparando e eu estou verificando que realmente o meu algoritmo está somando, está fazendo a média, está pegando o maior valor, está pegando o menor valor. É isso que vocês têm que fazer nos algoritmos. Então, não adianta só construir e vou enviar para avaliação. Você tem que certificar de que ele está funcionando. Ele é um produto, encarem isso como um produto que vai ser comercializado. Como que você vai vender algo que você não tem certeza que funciona? Ok? Tranquilo? Esse evento, esse exercício, perdão. Bom, vamos lá, vamos dar sequência aí. Exercício 3. Então, nós temos aqui, Chico tem 1,5 m e cresce 2 centímetros por ano. Tá, a gente volta no final, Eliandro. Me lembra dessa dúvida aí da estrutura, ok? Enquanto o Zé tem 1,10 e cresce 3 centímetros por ano. Então, calcule um algoritmo que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Zé seja maior que Chico. Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente vai criar aqui um novo algoritmo. Vou colocar aqui exercício 03. O que eu vou precisar de variável? Eu vou precisar de uma variável para armazenar a altura do Chico, a altura do Zé, que são valores reais, que são decimais, e um contadorzinho aqui que vai ser do tipo inteiro. Beleza. Como o enunciado ele já traz a altura desses dois camaradas, então eu vou atribuir. Então a altura do Chico é 1,5 e a altura do Zé é 1,10, certo? Então o que o algoritmo vai precisar fazer? Ele vai precisar mostrar em quantos anos são necessários aí para que o Zé seja maior que o Chico, tá? Então, sendo que o Zé cresce 3 centímetros por ano e o Chico cresce 2 centímetros por ano.
Observem aqui que eu usei o ponto para representar valores decimais, tá? Não utilizem vírgula, senão vocês terão problemas aí nos seus algoritmos, ok? Vou iniciar também o meu contador com valor zero. Não necessariamente é uma obrigação, mas é interessante zerar algumas variáveis de início para evitar que, sei lá, às vezes tem algum lixo de alguma execução anterior e você esteja com alguns problemas aí, tá? Então, vou usar a estrutura enquanto. Então, enquanto a altura do Zé, que é o menorzinho, enquanto a altura do Zé for menor ou igual à altura do Chico, então essa é a condição para a repetição do código. Por que menor ou igual? Porque o algoritmo pede quantos anos para que o Zé seja maior que o Chico. Então, a altura dele não pode ser igual. Então, vou colocar aqui o fim enquanto. Vou colocar aqui de início para a gente... vou usar a representação do ano. Novamente, vou usar aqui para exibir apenas a contagem, tá? Aqui o i não atua como um contador como condição de parada da repetição. O i aqui vai contar quantos anos, então cada interação aqui vai contar como um ano, tá? Então, a cada ano, a altura, o Chico cresce 2 centímetros. Então, eu vou colocar aqui a altura Chico. Então, para me atualizar essa altura dele, então vai receber a altura Chico mais 0,2, cresce 2 centímetros por ano. E o altura Zé vai receber o altura Zé mais 0,3, cresce 3 centímetros por ano. E aqui eu vou exibir a altura do Chico. Altura Chico. E vou exibir aqui a altura do Zé. Então, em cada ano eu vou mostrar qual que é a altura deles, após eles terem crescido ali nas respectivas medidas. E vou incrementar aqui o contadorzinho para ele atualizar para o próximo ano, ok? Posso colocar aqui fora para ele exibir ao final quantos anos que serão necessários. Então, Zé será maior que Chico em... E vou colocar a variável i e depois continuo a impressão de mensagem em tantos anos. Vamos executar, ver se esse negócio está funcionando. Então, olha só, vou exibir os valores da variável. Então, no primeiro ano, então, a altura do Chico 1,7 e do Zé 1,4, e depois eles vão crescendo aí. A gente consegue ver que a altura do Chico aumenta em 2 centímetros e a do Zé em 3 centímetros. E a gente consegue ver até quando, então aqui no último ano, certo? A gente vai ver que o Zé tem uma altura maior que a do Chico. Só visualizar aqui. Isso mesmo, Janaína. Ok? Bom, isso daí. Então, a gente consegue ver aqui que no último ano aqui o Chico passa a ter uma altura maior. Só que a gente consegue ver aqui que ele termina no ano 4 e ele está imprimindo em 5 anos. E no final da última execução ele está incrementando em 1 aqui, ó. Então, o que eu preciso fazer? Esse último carinha aqui eu poderia colocar aqui dentro, talvez. Aí conseguiria visualizar o último aqui, ó. Então, maior que 5 anos, ok? Beleza? Eu posso manter fora aqui, não tem nenhum problema. Se eu fosse usar o repita nisso daqui, faria a mesma coisa. Então, colocaria aqui um repita e colocaria aqui a minha condição de parada. Então, até
a minha condição de parada aqui, então até que a altura do Zé for maior que a altura do Chico, certo? E aí o mesmo esquema aí, tá? A gente consegue verificar a mesma ocorrência de repetição. Então, o que a gente usando, vou utilizar o enquanto repita, observem que os dois solucionam o problema. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é com esse operador relacional aqui. Então, porque no enquanto, ele ia repetir enquanto a altura do Zé fosse menor ou igual. E aqui no repita, ele vai executar, vai repetir esse código enquanto, até que a altura seja maior, tá? Então, tem que tomar cuidado com esse operador relacional aqui, porque é essa condição que vai determinar se o código vai ser repetido ou não, ok? Vou para o próximo aqui, para a gente já não se alongar muito aí. Estou chegando aí aproximadamente 1 hora de aula. Então, aqui, esse talvez seja um pouco mais robusto e interessante. Então, a gente tem uma eleição presidencial com quatro candidatos, certo? E aí a gente vai fazer armazenar os votos através de código, certo? Então, se o código for 1, 2, 3 ou 4, vai para os respectivos candidatos, então, candidato 1, 2, 3 ou 4. Se o código do voto for 5, é um voto nulo, se for 6, é um voto em branco. Então, o algoritmo vai ler o código do candidato, um voto, vai calcular e vai escrever ao final, né? O total de votos para cada candidato, total de votos nulos, total de votos em branco, e vai finalizar aí quando, vamos supor, digitar o valor 0, ok? Então, vamos lá construir esse algoritmo aí. Aqui, exercício 04. Então, aqui eu vou solicitar do meu usuário o meu código. Eu vou colocar algumas variáveis aqui, TC01, que seria total de votos do candidato 1, total do candidato 2, total do candidato 3, total do candidato 4, total de nulos, total de brancos, ok? E só. E eu posso declarar todos do tipo inteiro, porque eu sei que aqui nesse algoritmo não vou utilizar nenhum valor decimal. Se eu tivesse algum cálculo, alguma operação do tipo, teria que analisar, sendo que há a possibilidade de ter algum valor real, então não posso utilizar o inteiro, ok? Vou iniciar aqui vou determinar que o valor da variável código vai ser 1, por conta da minha condição de parar. Então, aqui eu vou colocar, enquanto o meu código for diferente de 0, faça. Então, por isso que na linha 13, eu atribuo o valor 1 à variável código, porque se eu não fizer isso, a variável código inicia após a declaração com o valor 0. Então, ele não vai repetir o meu bloco de código, tá? Então, eu coloco o valor 1 aqui apenas para que ele não finalize, não pule essa repetição. Vou fechar aqui minha função, minha condição enquanto. Eu vou colocar de forma mais resumida aqui para a gente poupar tempo, depois eu venho incrementando com algumas melhorias apenas visuais, tá? Informe o código do candidato, então aqui o usuário vai digitar se é 1 de 1 a 6, e ele vai ler esse código. Beleza. Dentro da minha estrutura de repetição, eu vou utilizar a estrutura condicional caso, tá? Eu poderia fazer com a condição C, mas acho que fica muito extenso, tá? Então, aqui eu vou fazer uma bateria de testes da minha variável código. Caso ela for 1, então a minha variável TC1, que vai armazenar o total de votos do candidato 1, vai receber a variável TC1 mais 1, porque o candidato 1 está recebendo mais um voto. Caso for 2, o total de votos do candidato 2
vai receber total de votos do candidato 2 mais 1. Então, alguém votou no candidato 2. Caso 3, mesmo procedimento. EC3 mais 1. E caso for 4, EC4 igual EC4 mais 1. Caso for 5, então vai ser um voto nulo. Então, o total de votos nulo vai receber total de votos nulo mais 1. Ninguém votou nulo. E caso for 6, total de votos nulo vai receber... Opa, perdão. O total de votos em branco mais 1. Ok? Então, usando aí o que a gente já tinha feito anteriormente. E eu posso colocar aqui, chamado de o comando outro caso, ele seria, em outras linguagens de programação, a gente vê isso como default. Caso nenhuma dessas condições, caso nenhuma dessas opções acima seja verdadeira, ele vai cair aqui dentro. Vamos supor que o usuário digitou um código que não está entre 1 e 6. Vamos supor que o cara digitou 8. Então, ele vai exibir aqui uma mensagem de código inválido. Código inválido. Embora esse problema pareça ser bem complexo, ele é basicamente bem simples, certo? E aqui eu preciso fechar minha condição caso, tá? Enfim, escolha. Aqui eu vou colocar escreva, pressione uma mensagem para o usuário encerrar, né? Para encerrar ou qualquer número para continuar. E ele vai ler o código. Então, quando vamos por o cara digitar 0 aqui, ele vai voltar, ele vai encerrar essa repetição aqui, ok? E aqui no final, vou exibir esses resultados aí. Então, resultados da eleição. Então, escreva total de votos candidato 1. Aqui meu TC1. Bom, fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, tomem cuidado para vocês não esquecerem de trocar o nome das variáveis, ok? E aqui, total de votos nulo. Nulos, aqui, candidato 4, candidato 3 e candidato 2. Bom, beleza, vamos ver se esse negócio está funcionando. Então, vou colocar um voto no candidato. Pressiono qualquer número para continuar. Um voto no candidato 2, um voto no candidato 3, um voto no candidato 4, um voto em nulo e um voto em branco. Agora, pressione, se eu pressionar 0, ele encerra a execução e vai contabilizar os votos. Então, pressionei 0, e aí ele mostra aqui, total de votos no candidato 1, 2, 3 e 4 e o total de votos nulos, ok? Também parece ser um problema bem complexo, mas você tem que dividir ele em subproblemas, certo? Então, a gente começa a segmentar isso daí para você consegue ver que não é nada assim tão complexo, ok? Aqui, deixa eu só continuar aqui, só para fazer um ajuste. Olha só, a minha condição de parada, ele verifica aqui se o código for diferente de 0, ok? Eu poderia colocar, e aí eu falei no finalzinho ali, na explicação do slide, do comando interrompa. Então, eu poderia colocar aqui, se caso for digitado 0, ele vai digitar aqui o interrompa. E aí eu nem preciso da linha 35 e 36.
E aí, olha só o que acontece. Posso digitar o código 1, código 2, 3, 4, 5, 6. Se eu digitar um código que não tem ali, por exemplo, 7, de código inválido. E se eu pressionar 0, olha só o que acontece. O comando interrompa aqui dentro dessa estrutura de repetição, ele encerra o laço de repetição, tá? O Leandro perguntando se posso substituir caso por C em tudo. Pode sem problema algum, mas teria que colocar C, código igual a 1, aí a linha 19. Se não, C, caso código igual a 2, teria a linha 21. Se não, C, aí seria vários C, várias condições C alinhadas, tá? Ficaria muito mais extensa do que feito desse jeito, tá? Você pode utilizar. Eu acho a estrutura a estrutura condicional caso muito mais eficiente quando você precisa fazer uma bateria de testes em cima de uma variável, tá? Então, isso. Tá. Então, eu usando o interrompe fica muito mais fácil para mim encerrar essa repetição aqui, ok? Então, de repente, é um macete aí de uma estrutura, numa condição um termo de encerramento de repetição muito mais prático. Em todos os exemplos de hoje, poderia ter usado o caso. Só verificar aqui. Não. Não pelo seguinte, Leandro. Olha só. O caso é mais fácil, só que aqui o K aqui você não consegue fazer um teste condicional, tá? Você consegue só verificar se o valor que está dentro dessa variável está dentro desses camaradas aqui, tá? E, realmente, ele não se aplica a tudo. Em alguns testes condicionais é mais indicado utilizar o C, tá? O caso é realmente quando você tem você dá uma série de opções para o usuário, tipo um menu, por exemplo, e ele vai selecionar uma opção. Aí aqui dentro eu poderia ter um bloco de código enorme dentro de cada caso desse daqui, tá? Então depende do problema que você precisa utilizar, ok? Deixa só a gente finalizar aqui. Eu poderia substituir e usar o repita nesse exemplo também. Então, aqui eu vou colocar repita, certo? Até, certo? Então, ele vai repetir até que o meu código for igual a 0. Tá? Então, o enquanto ele ia repetir o código, enquanto o código fosse diferente de 0, e o repita, ele vai repetir esse código até que o código seja 0. Então, quando eu digitar 0, ele vai encerrar a execução, certo? Então, código 2, 3, 4, 5, 6. Aí mais um volta no 6, um volta com ainda 2, 3. Aí pressiona o 0. Ele encerra a execução e contabiliza o número de votos. Na verdade, já estava contabilizando, né? Ele só exibe aqui, certo? Então, essas variáveis aqui, ó, TC1, TC2, TC3, elas trabalham como acumuladores. Então, toda vez que ela entra aqui, ela vai pegar o valor do TC4 e vai acrescentar uma unidade. E assim em cada um aí. Ok? Pessoal, ficou claro aí? Alguma dúvida? Desculpem aí se eu falei um pouco atropelado aí, a gente tem um pouco tempo aí. Ainda a gente tem aqui na semana, vocês têm alguns algoritmos prontos. Então, de repente, vale a pena aí depois vocês baixarem, então, está em imagem, vocês colocarem aí no visual aí para vocês testarem. Ok? É importante, como eu digo para os alunos, algoritmo só se aprende fazendo, não adianta você ficar só olhando, porque é muito complicado, porque, igual alguns exemplos que eu estava construindo hoje, você testando ali, você vê que uma condição está errada, você ajusta e você vai arrumando aí. Eu ia falar que eu ia fazer um incrementozinho, acabei esquecendo.
Deixa eu só pegar aqui, eu tenho uma parte inicial aqui, isso é só questão de estilo mesmo. A gente colocar aqui umas mensagenzinhas mais agitadas, que aí quando executa fica desse jeito. Então, aparece o menuzinho ali para você selecionar o voto. Então, aperta o 0, aí ele encerra. Eu vou disponibilizar depois esses códigos aí para vocês junto com o slide, para vocês darem uma praticada aí certinho. É óbvio que eu vou colocar em print para pelo menos vocês terem o trabalho aí de digitar na máquina de vocês. Se não, coloque em visual e vocês só, funcionou, beleza, fecha e tchau. Não, tem que exercitar aí, alterar nome de variáveis, de mensagens, de repente testar novas condições. Esses exemplos que tem aqui no portal são bem interessantes, ok? Só alguns lembretes antes da gente encerrar. Então, a atividade avaliativa 2 está aberta até domingo, dia 20 de outubro. Nós temos aqui atividade avaliativa 5 e 6, elas estão abertas também até dia, perdão, atividades não avaliativas 5 e 6 estão abertas também até dia 20 de outubro, ok? Eu reforço, já havia falado isso aos alunos, embora essas atividades não são avaliativas, é por elas que vocês têm um feedback mais, digamos assim, não avaliativo, de como vocês estão na construção de algoritmos. Então, não vale nota, não vou fazer. Não é assim. Você está exercitando a construção desses algoritmos aí e é exercitando mesmo que vocês vão pegando a prática, vocês vão começar a ver que essa estrutura aqui não está legal, não tá, a condição está errada, o operador lógico está utilizando. É assim, o Leandro falou a questão de corrigir e mandar de volta o feedback. Sim, as atividades são corrigidas, a grande maioria, e é dado um feedback aí, tá? Aí vocês têm que verificar com o tutor presencial de vocês, ok? E aí vocês acabam depois verificando aí, que cobrem deles aí para vocês terem esse feedback aí, ok? É óbvio que dependendo do polo, da região, são muitos alunos, então nem sempre as atividades são corrigidas em um curto espaço de tempo, tá? À medida que a gente vai tendo um tempinho, a gente vai olhando aí, mas é interessante que vocês façam, tá? Por favor, vou solicitar novamente para que vocês não enviem essas atividades de vocês em Word, em PDF, em print, sei lá, seja qual for o formato que não seja do visual, tá? Então, você terminou, meu algoritmo está pronto, então vou lá em arquivo, salvar, vou dar um nome aqui, vou voltar aqui na pasta de algoritmos, vou colocar aqui tarefa, por exemplo. Se possível, que vocês salvem o nome do arquivo com o nome do exercício também. Às vezes vocês colocam os outros nomes e aí o algoritmo não tem semelhança com a atividade, às vezes a gente tem que ficar procurando aí, tentar assimilar o algoritmo com uma atividade, tá? Eu estou dando umas ideias aí com base no que eu vejo das atividades, talvez seja interessante. Então, vamos supor, esse é o exercício 4. Vamos colocar aí x4 aqui. Exercício 4. Beleza. Depois disso, vou só voltar aqui. E aí, olha só. Aqui eu vou pegar e vou pegar aqui a minha pastinha da tarefa. Se eu tenho o WinRAR instalado no meu computador, vou clicar com o botão direito em tarefa e vou clicar aqui, ó, adicionar para tarefa.rar. Clicou, vai criar um arquivozinho do WinRAR aqui, certo? Se eu abrir ele aqui, olha só, ele vai aparecer pastinha tarefa e dentro tem um arquivo .alg, visual, tá? É desse jeito. Então, aqui vai ter todos os exercícios, um exercício, um arquivo para cada algoritmo, para cada exercício da atividade. É assim que vocês têm que enviar para a correção do seu tutor, tá? Não envie em formato PDF, docx, seja lá qual for outro formato, ok? Pessoal, mais alguma dúvida aí? A gente tem
nós podemos encerrar aí. O Leandro falou alguma coisa aí com relação a prazo. Posso verificar, Leandro, posso verificar com o professor. Janaína depois me lembra aí, por gentileza. A gente pode verificar com o professor sem problema algum. Vamos verificar se é possível ou não. O professor já tem um cronograma de atividades da disciplina, então essa disciplina ela é um pouco extensa, vai até dezembro, mas podemos verificar, tá? Vamos verificar com o professor, e aí depois a gente dá um feedback para vocês aí novamente, tá? Vamos analisar essa situação aí. O que a gente sempre destaca é que não deixem para a última hora. Algumas atividades são abertas com antecedência, um tempo bem espaçoso, assim, digamos assim, né? Então, vocês vão fazendo aos poucos aí para não deixar acumular, ok? Mas, assim, vocês têm que ir exercitando. Quanto mais vocês vão construindo algoritmos, mais vocês vão pegando o jeito aí, vão entendendo um pouco mais. É só fazendo mesmo para vocês conseguirem entender. Existem várias peculiaridades, por exemplo, existem várias formas de você resolver o mesmo problema. Você pode dar nomes de variáveis diferentes do que está sendo feito aqui. Você pode executar algumas operações em ordens diferentes, desde que não altere o resultado final. E aí isso são características do desenvolvimento. Então, não necessariamente vocês precisam seguir de forma rígida toda essa estrutura, tá? Então, cada um encontra, de certa uma forma de solucionar um problema. Leandro, pessoal aí, tem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que a gente debate aí no finalzinho agora? Bom, pessoal, então é isso. A gente encerra por aqui hoje. Gostaria de agradecer a participação aí. Vamos lá, Leandro. Qual que é a dúvida? Você perguntou aqui sobre estrutura do bloco. O que seria isso? Vou até abrir um novo algoritmo aqui. Qual seria basicamente a dúvida? Vamos lá, a gente conversa aqui e vamos tentar resolver esse negócio aí. Vou liberar os microfones aqui, e aí a gente consegue, caso alguém queira usar o microfone aí, podem falar aí. Tá, para a estrutura usando C, essa é a dúvida do Leandro. Vou deixar gravando ainda, talvez mais colegas aí depois vão assistir e tenham a mesma dúvida, ok? Olha, vou criar um exemplo bem simples aqui. Vou verificar, vamos supor se a pessoa é maior de idade ou não. Tá? Vou colocar a idade do tipo inteiro. Vou colocar aqui. Pode ser, vou colocar para o usuário digitar. Então, informe a idade. Vou armazenar na variável idade. Tá. Então, olha só. Como que funciona basicamente a condição C? Ela vai verificar determinada condição, certo? Então, eu vou escrever a estrutura aqui e aí fica mais fácil. Então, olha só, essa é a estrutura do C. Então, ele vai verificar aqui uma condição. Essa condição vai retornar um valor chamado booleano. Ou a condição é verdadeira ou ela é falsa. Apenas isso. Se for verdadeiro, ela vai executar um bloco de código que vai estar aqui dentro. Se não, se não aqui, é se for falso.
Se for falso, vai executar o que está aqui dentro do bloco. E a condição, fecho ela usando o fim C. Então, basicamente, ela é bem simples. O que talvez possa complicar um pouco mais é quando você coloca uma condição C dentro de outra condição C. Então, a minha dica que eu deixo inicialmente é para você praticar o uso apenas de uma condição C, entender como ela funciona. Aí, depois, você consegue colocar uma condição dentro de outra. Então, dentro do nosso aqui, eu vou verificar aqui se a idade ela é maior ou igual a 18. 18, como é número, eu não preciso colocar entre aspas duplas. Então, se for verdadeiro, ele vai exibir na tela uma mensagem falando que a pessoa é maior de idade. Então, a pessoa é maior de idade. E aqui, no bloco falso, ou seja, a idade é menor que 18. Então, vai exibir que a pessoa não é maior de idade. A pessoa não é maior de idade. Bem simples, tá? Quando a gente for testar isso daí, vou colocar uma idade 15. Então, olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar esse 15. Então, estou aqui na linha 13, digitando. A linha 14 aqui para fazer idade. Digitei 15. Ele chega aqui na linha 16. A idade é maior ou igual a 18? Essa é a pergunta que o compilador faz fazendo uma comparação aqui. Então, idade tem o valor 15. 15 é maior ou igual a 18? Não. Esse não significa o quê? Falso. Tanto é que a gente consegue ver aqui, ó. A pessoa não é maior de idade. Certo? Se eu executar novamente aqui, e eu colocar uma idade, vamos supor 20, aqui vai ficar 20 é maior ou igual a 18? Sim. O que eu representa esse sim? Verdadeiro, verdade. Então, ele vai exibir que a pessoa é maior de idade. Então, a pessoa é maior de idade. Então, ele funciona basicamente desse jeito. Você tem uma condição, certo? Que vai ser verificada. Se a condição for verdadeira, você coloca um bloco de código para executar se isso for verdade. Se não, você vai colocar um bloco se for falso. Leandro, é um pouquinho, inicialmente, é um pouco esse entendimento, mas o primeiro passo para ter esse entendimento é essa questão dessa história, entendeu? Se for falso, se for verdadeiro. Você teria algum exemplo aí dessa situação que você tem negócio de somatório ou não? Caso tenha, porque igual você falou aí dessa questão de somatório, vai escrevendo aí enquanto eu respondo. Aqui dentro eu poderia colocar o exercício da média salarial. Deixa eu dar uma olhada qual atividade era essa. Tá, essa daqui? Tá, vamos abrir aqui. Só pegar aqui. Opa. Média salarial, exercício 2. Dá uma olhada nele. Tá. Beleza, esse aqui é um exemplo bem legal. O que acontece aqui? Eu tenho uma variável salário que vai armazenar o salário do funcionário, que é isso daqui, na linha 24. A atividade, ela pergunta ainda isso. Então, vou, ó, o nome dos funcionários e os salários. Beleza. Ao final, eu vou ter que mostrar, além da média, o salário mais alto e o salário mais baixo. Como que eu faço isso? Vou precisar de uma variável para armazenar o salário mais alto e uma variável para armazenar o salário mais baixo. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, a variável maior salário, ela vai armazenar o maior salário e o menor salário vai ficar armazenado aqui.
Isso aqui são apenas convenções de nome da variável. Podia usar outro nome aqui para armazenar. Então, na primeira interação, o algoritmo entrou aqui a primeira vez. A variável maior salário e a variável menor salário, tá? Olha só aqui no canto. Ó. Então, maior salário e menor salário, certo? Ambas estão com valor zero. Então, toda variável, quando ela é declarada e real, ela fica com o valor zero, certo? Então, isso quer dizer o seguinte. Edson, daqui a pouco a gente chega lá. Isso quer dizer o seguinte. O maior salário aqui e o menor salário, ambos estão com zero. Então, na primeira execução, vamos supor que eu coloquei o salário aqui 200. Ele vai verificar. O salário, que é 200, é maior do que a variável maior salário, que é zero? 200 é maior que zero? Sim, verdadeiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar o valor dessa variável aqui, ou seja, ele está passando para a variável maior salário o que o usuário tinha digitado na variável salário. Ou seja, a partir dessa linha aqui, na primeira iteração, a variável maior salário vai ter o valor 200. 200 é maior do que o zero da primeira iteração. Depois ele faz uma nova verificação. O salário é igual a zero? Sim. Na primeira interação, a variável menor salário é igual a zero, porque não foi passado nenhum valor para ela ainda. Vamos considerar isso daqui. Talvez considere, dá na mesma. O salário aqui, na verdade, nessa primeira interação, a gente não vai ter isso daqui ainda. Vamos considerar por enquanto. Então, menor salário é igual a zero? Sim. Então, vou atualizar o menor salário. Então, vou passar para essa variável o valor do salário. Excepcionalmente, na primeira interação, ao final dela, a variável maior e menor salário vão ter o mesmo valor, 200. Na segunda interação, vamos supor que eu coloquei um valor R$1.000 de salário. O salário é maior que o maior salário? Então, lembrando que aqui tinha 200. O meu maior salário até então era 200. 1.000 é maior que 200? Sim. Então, eu vou atualizar o meu maior salário. Então, eu vou pegar e vou jogar o valor 1.000, que está aqui, para a variável maior salário. Então, agora eu tenho meu maior salário 1.000 e meu menor salário 200. Aí eu entro aqui na segunda condição. O menor salário é igual a zero? Não, falso. O salário é menor do que o meu menor salário, ou seja, 1.000 é menor do que o 200 que está na variável menor salário? Não, é falso. Então, isso daqui não é executado, porque as duas condições são falsas. Vou fazer um exemplo aqui para a gente testar. Então, do jeito que eu vinha falando. Então, na primeira iteração, meu salário é 200. Olha só o que acontece do que eu estou falando aqui na área das variáveis. Então, o maior salário é 200 e o menor salário também. Vou continuar. Vou colocar agora o valor 1.000. Eu tinha dado de exemplo. Olha que legal. A variável maior salário atualizou. 1.000. O menor salário não atualizou. Porque o salário que eu digitei não era menor do que o que eu já tinha nessa variável. Certo? Vou continuar. Agora, se eu digitar, por exemplo, 100, ele vai atualizar só a variável menor salário. Porque o menor salário que eu tinha era 200. Mas o salário menor ainda. Então, ele vai atualizar a variável menor salário. Observe que a variável maior salário não teve alteração. Certo? Então, basicamente, é isso. Então, verifica que se é maior, vai atualizar. E também, se é menor do que o menor salário salvo, também vai atualizar. Espero que tenha deixado um pouco claro para você, Leandro. Dá uma treinada com esse algoritmo aqui, certo? Caso você tenha dúvida aí, pode procurar o tutor na plataforma aí, ou traz essas dúvidas para a próxima webconferência, certo? Interessante você
trazer essa dúvida aí, de repente a gente tem um contato mais rápido aí, mais interativo. O Edson perguntou sobre o exercício 1 da atividade 2. Havia falado durante a webconferência, Edson, na página do livro, da disciplina, página 49 e 50, final da 49, começo do 50, tem o exemplo, certo? Da atividade 1, da exercício 1 da atividade avaliativa 2, e no página 50, começo da 51, do exercício 2 da atividade avaliativa 2, tá? É interessante vocês darem uma olhada no livro aí para vocês tirarem as dúvidas aí, vocês têm uma explicação mais detalhada, a gente tenta voltar aqui a web para algo prático, para facilitar o entendimento de vocês. Ok? Leandro, espero que tenha entendido aí parte da sua dúvida. Dá uma exercitada aí com a construção de alguns algoritmos mais simples, dando a condição C, que a gente começa a observar agora que os exercícios começam a misturar, a exigir todas essas estruturas em um único algoritmo, tá? Então, a gente vinha fazendo de forma isolada, agora a gente começa a mesclar isso, e é muito importante que vocês tenham em mente como as estruturas funcionam, possam acompanhar bem a disciplina aí, tá? Então, é pegar exemplo, é testar, é mudar condições para você ver como que o resultado muda, entendeu? Ou altera uma condição, você vai ver que a saída é diferente. Então, uma dica que eu já deixo para vocês é fazer algo semelhante a esse final de algoritmo aqui, ó, que você imprime tudo que tem nas variáveis, imprime, soma, exibe o valor do contador, exibe média. Variável tem, ou você vai acompanhando aqui nessa área das variáveis de memória. Mas se não, manda imprimindo. Aqui poderia mandar imprimir aqui, ó. Escreva para exibir a variável maior salário aqui dentro, para ver o valor que está jogando essa variável, que aí você começa a ver, pô, o mesmo salário que eu digitei lá veio para cá, por quê? Porque o salário era maior, porque o salário era menor, então ele veio para cá, poderia colocar aqui, outro escreva aqui para ele mostrar o menor salário, certo? Então, toda vez que eu ver isso daqui, eu consigo ver, não, teve uma alteração, tá? Então, é bom vocês detalhando bem essas impressões de variáveis, dos valores, e você consegue ver, talvez, de forma mais prática, mais rápida, que aquela condição está sendo executada, outra condição está sendo ignorada, porque o resultado daquele teste condicional foi falso, certo? Então, vocês darem uma exercitada com relação a isso daí, ok? Mais alguma dúvida? Leandro, como eu disse, aqui, por conta do tempo, a gente não consegue, não pode, talvez, ir muito devagar. Mas, assim, você pega um problema, qualquer exercício, você tem que decompor ele em pequenos exercícios, certo? Então, exemplo, vou pegar aqui o último exemplo. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é criar essa espécie de menu, dando as opções, 1, 2, 3 e 4. Depois você começa a fazer total de votos. Então, você vai fazendo partes do exemplo e testa. Funcionando? Ou para a próxima etapa. Ele pediu para me informar um nome. Lá, beleza, vou lá e insiro o nome. Para calcular uma média. Calculei a média, está funcionando? Beleza, agora eu vou criar a repetição. Então, vai fazendo por partes. Entendeu? Depois vocês vai criando etapas dentro do exercício e aí você vai executando cada etapa aí, trabalho de formiguinha, até que você consegue resolver o problema da atividade. Ok? Mas não desanima não, cara. Botar a mão na massa, é construir algoritmo, é testar, é buscar exemplos, outros exercícios para você exercitar. Pega um exercício, tenta resolver sozinho, aí você vai comparando com o que está sendo feito, aí você começa a entender. É com a prática que você começa a pegar o jeito da coisa aí. Beleza? Mais alguma coisa? Então, pessoal, boa noite a todos aí. Obrigado pela participação.
pela paciência aí, desculpa ter prolongado aí, a gente acabou debatendo algumas coisas aí. Não deixem aí, não esqueçam as atividades que estão vencendo, a gente vai conversar com o professor a respeito da prorrogação. Janaína, obrigado pelo apoio. Isso aí, pessoal. Boa noite a todos, um abraço e até a próxima.